Bem, de 2003 para cá, eu e Lígia vivemos numa trajetória de tentar fazer uma ordenha da relação de amor, da relação do par, da relação do casal, do masculino e do feminino. Muitas vezes a gente associa o encontro a um golpe de sorte, muitas vezes até um golpe de azar, sem perceber que há uma trama, que há uma inteligência, que há uma estratégia, que há uma partitura por detrás, que a gente costuma chamar de mérito anímico, mérito que vem da alma, que vem de um lugar onde a gente não consegue aferir exatamente, mas é o que faz com que certas pessoas se encontrem, né? E ao longo desses anos, desde 2003, quer dizer, 9 anos, a gente já fez várias abordagens. Hoje o nosso tema é um recorte, uma edição, a gente não dá conta de falar de tudo, imagina, desse assunto, masculino e feminino. É sempre um recorte, é sempre uma edição, né? Mas 3 coisas eu trouxe para relembrar nesse percurso de 9 anos, que a gente tem um enfoque. O primeiro o reconhecimento do desvio que a cultura fez em relação ao natural, né? E o reconhecimento do desvio que a cultura, que o modo de ser, que o hábito, que a forma como a gente encara como normal, natural, as relações, né? Muitas vezes altamente desqualificadoras, sem observância do ser, e sim uma projeção de carências, desejos de ego, essa coisa toda. É como se isso aos poucos fosse afastando cada vez mais do óbvio, que é da demanda natural que tanto o masculino e o feminino têm nessa necessidade desse encontro, né? Nessa produção de consciência através da relação. Um segundo assunto que a gente vem abordando também ao longo desses anos é como estruturar estratégias, né? Estruturar estratégias de submeter as nossas identificações, né? Aquilo que a gente jura que aquela meia dúzia de opiniões que a gente tem a nosso respeito e que muitas vezes vai para o túmulo com elas, quando na verdade nenhuma das 6 opiniões na verdade nos traduzem no fundo, mas mais vale uma falsa identidade do que identidade alguma, entre aspas, né? Então, um dos enfoques é tentar submeter essas nossas identificações oportunistas, superficiais, periféricas, né, a uma coisa maior, que toda relação, mais cedo ou mais tarde, ou às vezes mais tarde ou mais tarde, acaba tendo que encontrar, que é a experiência do nada pleno, a experiência do vazio pleno. Na verdade, no fundo, a gente se encontra para que essa experiência ocorra. A gente tem etapas, né? A gente tem um percurso que vai desde o flerte, o namoro, o primeiro beijo, o noivado, o casamento e quem sabe lá na frente a possibilidade da separação, quer dizer, o desnoivado, o desnamoro, o desflerte, o desbeijo, né? E certamente aquilo que foi produzido, aquilo que foi gerado, aquilo que foi integrado em cada um das pessoas não é jamais perdido isso fica sob forma de consciência, né? Mas dentro dessas etapas que a gente caminha, também tem projetos a 2 de construção de uma família, né, educação dos filhos, de tentar sobreviver materialmente. O que a gente esquece quando a gente vive esse transe de adaptação, esse é um conceito que a gente trabalha muito, transe de adaptação, quando a gente perde a noção de que a gente está num transe de sobrevivência, num transe de adaptação, quando a gente perde essa noção, a relação ela tende naturalmente a chegar num ponto onde as pessoas falam do desgaste, porque a gente não percebe os upgrades que os ciclos trazem, quer dizer, esses upgrades que levam forçosamente a uma experiência desse nada pleno, desse vazio pleno, desse encontro com o sagrado a partir da relação. A função da relação, mais cedo ou mais tarde, é a gente ter uma experiência de presença, uma experiência profunda de verdade, entendeu? Claro que a gente não começa por aí. O problema que eu acho, quando eu falo do desvio da cultura em relação ao natural, é que sempre as referências que a gente tem para se pautar do que é uma boa relação,
é um estereótipo aqui ou um estereótipo ali, ou é um modelo aqui ou um modelo ali. A gente meio que, o nosso modelo de liberdade é mais ou menos entrar numa pizzaria e tem 6 sabores. Esse é o nosso modelo de liberdade, escolher entre os 6 sabores, quando na verdade, talvez a liberdade fosse você poder escolher, inventar sabores, inventar os sabores que você quer na relação. E nisso eu falo a experiência da presença, a experiência do ser presente, que só a consciência pode nos levar. Então essa é a função ontológica da relação, essa é a função essencial de uma relação. Né? Não foi assim que a gente aprendeu. Então é bom a gente de repente tentar desaprender, porque a gente aprendeu que a relação é como se fosse uma espécie de um bunker que a gente tivesse que se fechar, se proteger do mundo, entendeu? Então, materialmente, porque alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, a Terceira Guerra Mundial, alguma carência, alguém morre, sei lá. Quando no fundo, né, são quantos milênios ou quantos bilhões de anos a tentativa do encontro, né? Com a função de quê? De que um grande gozo aconteça. Esse gozo não passa mais pelo ego. Nesse momento, quando eu falo do nada pleno, do vazio pleno, eu não estou me referindo exatamente ao ego. E a terceira coisa que nos chama a atenção, obviamente, desses nossos encontros, é o convite à dança, na verdade, é o convite à celebração, é o convite ao canto, né? Ao convite à dança desse encontro. Poxa, tanto esforço, tanto empenho, tanta prática, tanta técnica, tanta busca para viver esse encontro. Encontro com letra maiúscula, me refiro, né? Não é um esbarrão, não é um pequeno encontro, é um encontro que você sente que é um encontro que é um afeto produtivo, um afeto que produz consciência, né? Tem aquele afeto carencial, que é fica comigo essa noite, ou de repente fica comigo essas décadas, entendeu? Porque eu estou tão sozinho, eu preciso de você de alguma forma, né? Isso é uma etapa. O problema é que a gente se identifica, essas são as identificações que eu havia me referido. E essas identificações, se a gente não as coloca no lugar delas, a gente não consegue perceber a festa que nos convida, né? E o amor a essa festa. Quer dizer, se a gente não vai ao encontro, né, dessa experiência, a gente passa, vai escuta, vem cá, e a festa da existência, né? Então, esses são 3 dos muitos outros assuntos que a gente vem conversando ao longo desses anos. E hoje, o tema de hoje é de que é feita a mulher, de que é feito o homem, né? É um título talvez pretensioso para 1h30 de conversa, mas como eu falei, a gente vai fazer um recorte, né? Para quem já está começando sobre isso há 9 anos, a gente agora vai pegar uma gavetinha, abrir uma gavetinha e colocar algumas coisas. Se isso gerar um papo ou uma fricção interna com vocês, está de bom tamanho, valeu a pena esse encontro. Então, a gente tem que diferenciar homem, masculino, mulher, feminino. A gente vai, na verdade, se relacionar com o masculino e com o feminino, né? O masculino que há no homem, o masculino que há na mulher, o feminino que há na mulher, o feminino que há no homem, tá? Porque se não for assim, a gente faz um reducionismo perigoso, porque o homem é essa integração entre o masculino e o feminino, e a mulher também. Então a gente vai se dirigir predominantemente ao masculino e feminino, sabendo que essas relações não são estanques, não tem uma parte do homem que aqui é masculino e que aqui é feminino, não. Essas coisas, graças a Deus, elas se misturam, o nosso ego se confunde, mas nada como um bom trabalho profundo do conheça-te a ti mesmo, para a gente separar um pouco e ser assertivo quando precisa e ser receptivo quando precisa. Então, uma definição rápida de masculino, né? Porque o que nos importa, a gente trouxe quatro faces desse masculino, né? E 4 faces desse feminino também. Então, para falar desse masculino de um ponto de vista genérico, o masculino é uma emergência, tá? O masculino, não confundam então não estou falando do homem, estou falando do masculino que há no gênero, né? Masculino e no feminino, quer dizer, que tá essa emergência de aparição, essa emergência de manifestação, né? O masculino é aquilo que não é contido, aquilo que tenta transbordar, tenta ir para fora, tenta se afirmar, né? Toda mulher
que tem o ímpeto de se sustentar, de correr atrás, de fazer acontecer, certamente tem essa força masculina de assertividade, de diferenciação, de demarcação do território, essa coisa toda. Então, a gente está falando de energias, de polaridades. O masculino é aquela força que faz com que o movimento se dê. Né? Isso não tem nada a ver com nenhuma categoria psicológica. Né? Por exemplo, os chineses, há 2 séculos antes de Cristo, na dinastia Han, já sistematizavam a relação entre Yang e Yin, ou seja, observação daquilo que é do natural. Né? O dia é masculino, a noite é feminino, o sol é masculino, a lua... Isso não foi uma convenção ocidental. Né? Os antigos, eu estou falando dos chineses há 2 séculos antes de Cristo, mas os indianos antes, muito antes disso, já sabiam a qualidade das energias e que nós somos coágulos nós somos a manifestação, nós somos o coágulo dessa trama, dessa coreografia energética. Bonito isso, hein? Vou repetir. Dessa coreografia energética, nós somos o coágulo dessa coreografia energética. Então, falar do masculino, toda vez que alguma coisa me pegar num desejo de expressar, de colocar para fora, é o meu masculino, que vem da mulher ou que vem do homem. Né? Eu gosto de lembrar uma imagem, que é a imagem, por exemplo, de uma praça, de um chafariz com um laguinho e com as carpas. Esse chafariz é o masculino, né? Que não se contém, que transborda, que transborda, que transborda. Esse lago, evidentemente, é o feminino. E as carpas coloridas é justamente a relação, é o fruto dessa relação. Não se surpreendam se em volta disso existirem crianças, animais, velhos, homens, porque isto, como diria aquela dupla que eu não me lembro o nome, isso é o amor. Quem que falava isso? O Chitãozinho Chororó? Não. Leandro e Leonardo. Esse... Oi? Não, é Zezé de Camargo. Zezé, desculpa, gente. E Luciano, são 2. Gente, Todos eles. não sabia que vocês estavam tão bem informados assim. Eu gosto de yes, tá? Eu também gosto. Sim, eu sou do sim também. Escuta, então eu queria terminar minha fala inicial lembrando que essa imagem para mim é muito sintética, do chafariz, da praça e da carpa, como sendo um jogo do natural. E para a cultura nossa, é tudo tão relativo, é tudo tão complexo, quando na verdade, se a gente retorna ao natural, esse instinto de devolução, tudo isso, esse download, ele é gratuito, esse download vem sob forma de intuição, como você escuta. É assim que o masculino age, é assim que o feminino age. Não é assim que uma mulher age, não é assim que um homem, não. Estou falando do masculino, né? Ele já vai falar agora um pouco do feminino e a gente vai avançar.